Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast do Programa de Inovação em Finanças da Naturinco Latam. Finalizando uma série especial de podcasts com o time da Tropos Lab, eu tenho comigo a Renata Horta, que já compartilhou com a gente bastante sobre inovação na nossa live, que está disponível nos nossos canais do YouTube e da nossa Netflix, para quem é Naturinco. Bem-vinda, Renata, obrigada por estar mais uma vez com a gente. Obrigada, Audrey. Uma delícia esse convite, uma delícia participar desse processo. Acredito muito em inovação, né? A Tropos Lab é uma consultoria de inovação e o papo que a gente vai bater hoje aqui eu acho que é super importante também, então estou bem feliz de estar aqui. Muito bom. A gente hoje vai falar sobre processos e ferramentas para gerar inovação, é isso mesmo, Renata? E nesse assunto, como a gente pode começar aí a falar sobre isso? Isso mesmo. E eu gosto de começar falando sobre o design, porque o design, hoje em dia está em todo lugar, né? O design thinking, ele é um processo que surgiu nos Estados Unidos e que espalhou muito rapidamente pelo mundo. Só que no Brasil, eu trabalho com design thinking desde 2012, né? Então, assim, eu vejo essa evolução do contexto, das aplicações do design e fico encantada. E por que eu acho que ele evoluiu? Porque ele é um processo de inovação, mas ele é um processo simples de inovação. É um processo que se ancora nas habilidades humanas mais básicas, que vai desde a criatividade, a colaboração, enfim, e que vai de forma muito suave, leve, mas ao mesmo tempo sistemática, conduzindo a gente para gerar valor para o cliente, para gerar valor para as pessoas envolvidas no processo, não é só para o cliente, né, para todos que estão envolvidos no processo. Então, a gente tem um processo que é criativo, extremamente humano e que, no final das contas, garante a geração de valor para o cliente e para quem está envolvido. Ele é um processo assim muito bom de começar, né? Muito legal. A gente teve a oportunidade de experienciar um pouquinho sobre design. A gente rodou uma design sprint com o time de finanças. Foi muito legal ver os financeiros, né? Estão acostumados com números ali, ter uma abordagem tão empática, se colocar ali no lugar do outro, né? Não tão exata, não tão quantitativa. Então, o feedback de quem provou adorou. Muito bom. Falando ainda sobre metodologias ágeis, né? Quais seriam as metodologias ágeis que podem nos ajudar? Bom, além do próprio design thinking, né, a gente tem também o customer development, por exemplo, que foi desenvolvido na Califórnia pelo Steve Blank, e ele bebe muito do design thinking, né? Então, o customer development ele surgiu do design thinking com a metodologia Lean Startup e de um trabalho muito sistemático dele no acompanhamento ao longo de vários anos do nascimento de empresas de tecnologia. Então, é uma metodologia que eu gosto de dizer que o design ele leva a gente de uma forma muito suave até um conceito, e quando a gente tem um conceito proposto e um pouco mais amadurecido, a gente consegue usar várias ferramentas e etapas do desenvolvimento que o Customer Development propõe para trabalhar de forma mais estruturada. Né? Então, para aquelas pessoas que gostam de um pouco mais do passo a passo bem definido, ele bebe, né, dessa base, desses fundamentos do design, mas ao mesmo tempo ele dá mais estrutura para esse processo, garantindo também que a gente vai gerar um negócio, que a gente vai gerar um modelo de negócio ali que é repetível, que é escalável. Então ele tem essa contribuição também. Como ele foi desenvolvido para startups, ele está nessa busca. E ele é muito mais bem desenvolvido num contexto de inovação. Muito bom, muito interessante saber que, além do design thinking, né? Acho que tem isso também. A gente está bem habituado a ouvir sobre design thinking, está muito na moda. Então, trazer outras ferramentas que acoplam aí, nos dão mais estrutura para esse processo é muito legal. E a gente falando... Imagina, Desculpa te desculpa cortar, mas eu quero fazer um comentário sobre isso, Claro. porque eu acho que as pessoas elas ficam um pouco perdidas até. A gente fala metodologias ágeis, tem o design, tem a gestão ágil, e isso tudo, na verdade, bebe da mesma fonte e traz para a gente uma nova forma de pensar sobre o trabalho e os desafios que a gente tem. Né? Então, seja o design, seja o customer development, seja a gestão ágil, todos focam no cliente.
todos trabalham de forma horizontal e colaborativa. Então, todos têm fundamentos que conversam para garantir a entrega de valor lá no final. Então, a gente não está falando de coisas diferentes, a gente está falando, talvez, de ferramentas e processos complementares e que são super importantes, não só para a gente fazer inovação, mas para a gente aprender a trabalhar de uma forma que é mais condizente com o contexto que a gente está, com a era digital, com as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. Perfeito, excelente complementação aí. Que bom que você me interrompeu, porque eu já estava indo para a próxima, porque eu estava empolgada para falar sobre como esses processos se aplicam a serviços, porque eu faço parte do Centro de Serviços Compartilhados, né, da Nuturinco, e para a CSC essa excelência em serviço é algo tão próximo, tão presente no nosso dia a dia. Então, era por isso a minha empolgação. Então, para o designer, tudo é serviço. Isso é muito interessante, né? Então, isso é até um novo olhar que ele leva para a tecnologia, para as empresas que oferecem produtos. Então, para ele, tudo é serviço, tudo gera valor para alguém, e a gente tem que entender como entregar esse valor e como trabalhar esse valor, né? Então, faz muito sentido trabalhar olhando o design de serviços em finanças, porque no final das contas a gente tem um processo que ele é muito intenso para quem está trabalhando nele, e ele é muito importante para aquela pessoa que você está entregando. Em tudo que a gente conseguir inserir nesse processo para torná-lo mais leve, para tornar a entrega mais assertiva, né, de relatórios a serviços mais complexos, tudo que a gente faz para gerar valor nesse processo pode ser feito de uma forma mais leve e assertiva utilizando o design de serviços. Então, tem várias ferramentas que vão ajudar a repensar esse trabalho, a refletir sobre que tipo de valor a gente precisa gerar, quais são as expectativas que esse cliente tem, se colocar no lugar dele e não fazer isso só de trás da nossa mesa, né? O design ele é muito mão na massa, a gente tem que ir a campo, a gente tem que conversar, a gente tem que observar. Então, às vezes, a gente fala com as pessoas assim: você está querendo fazer um processo aqui, por exemplo, de finanças ou de logística, por exemplo. A gente já teve os dois casos. E a gente vai redesenhar esse processo, mas a gente vai redesenhar sentado sozinho de trás da nossa mesa? Não, a gente tem que ir lá conversar. E nesse vamos lá conversar, a gente já viu coisas maravilhosas acontecerem, coisas do tipo, a gente não precisa dessa informação, né? Então, imagina, a gente redesenhar um processo para no final o cliente não precisa mais dele. Por quê? Porque o cliente tem outras bases, porque ele já descobriu outros dados melhores, enfim. Então é muito importante a gente ir a campo, né? A gente ir lá na realidade e ver como que ela é. Esse é um dos princípios do design. A gente não faz nada no achômetro, né? A gente não pode tomar nenhuma atitude achando, a gente tem que ir lá e averiguar, levantar dados que mostrem, né, observar a realidade e trabalhar com a realidade. Perfeito. E a gente também tem que tomar cuidado, né, para não achar que a gente sabe qual é a dor do nosso cliente, né? Porque também tem isso, às vezes a gente se amarra ali que o problema é aquele, quando a gente vai na ponta ver que o problema não era bem aquele. Às vezes a gente investe um esforço enorme, né? Enfim, para o cliente, o valor percebido continua muito baixo. Acho que fica um ótimo convite aqui, né, para os financeiros, para todos eles, independente da sua posição, da sua estrutura, olhar o seu processo como um grande serviço, uma grande prestação de serviço para outra área, né? E esse comentário seu é perfeito, porque nas empresas que a gente vai, é muito comum a gente receber o feedback, até durante o processo de inovação, de que os gestores eles recebem ideias que às vezes são muito simples ou não resolvem, assim, não foram bem trabalhadas. E a fase que a gente entende que elas poderiam ser mais bem trabalhadas é na definição do problema, né? E no design a gente fala que a gente desconstrói esse problema. Então, a gente pega esse problema que você trouxe, que você acha que você tem, fala assim: isso existe mesmo? Por que que isso existe? Como que isso existe? Onde que isso existe? Quem que tem essa dor? E a gente vai tentar descobrir tudo. E quando a gente tenta descobrir tudo, a gente muda a forma de ver esse problema. Não é mais esse problema, a gente reconfigura ele, né? E aí já parte, já é assim a sementinha
para a gente criar um processo, uma inovação, né, a partir de um novo olhar para algo que a realidade está trazendo para a gente. Muito bacana. E aí, emendando, né, depois de reformular nosso problema, vamos falar um pouquinho sobre ferramentas importantes de design de serviços que pode trazer insights aqui para os nossos ouvintes. Bom, eu queria falar de várias, né? Mas assim, a gente não tem aqui a tarde inteira, eu sei que o pessoal está com a vida corrida, então eu vou falar aqui de algumas que são simples e que acho que mudam a forma da gente ver as coisas, né? Uma é a matriz de certezas, suposições e dúvidas. A gente vai criar 3 colunas, vai definir qual que é o nosso objeto de análise, né? Qual que é o nosso desafio, por exemplo, vai listar com um grupo de pessoas quais são as certezas que a gente tem sobre aquilo, quais são as suposições que a gente está fazendo e quais são as dúvidas. E isso é muito importante, apesar de ser simples, porque a gente, mais uma vez, a gente não trabalha com opiniões, né, eu acho. Então, isso é uma suposição. E a dúvida é uma outra coisa que a gente tem que descobrir. Então, com base numa matriz dessa, a gente sabe o que a gente tem de dado e o que a gente tem que buscar de informação para trabalhar melhor, para dar profundidade para esse problema, para essa solução. Né? Então, o que a gente tem de suposição e de dúvida, a gente vai ter que descobrir formas de ir lá na realidade averiguar se aquilo é verdade ou como responder aquelas perguntas, né? Então, essa matriz, eu acho ela, assim, muito legal, que é uma forma simples de organizar as informações que a gente tem para separar o joio do trigo e realmente criar soluções baseadas em fatos. A gente tem uma outra também que é o mapa de empatia, é mais conhecido, né? E ele é muito importante porque ele ajuda a gente a treinar, né? Essa habilidade que às vezes a gente esquece de utilizar, mas que eu acho que a maior parte das pessoas tem, né? Eu sou psicóloga, então posso dizer que sim, que as pessoas têm empatia, né? Elas podem praticar mais ou menos, mas elas têm, elas sentem. Então ele ajuda a gente a organizar para onde que a gente tem que olhar e impulsiona a gente a olhar cada vez mais fundo para o nosso cliente para entender, né, do ponto de vista dele e criar soluções também mais completas para a realidade dele. E uma terceira é a jornada, né? Eu não podia falar de design sem falar da jornada do cliente, e a gente tem lá a jornada onde a gente define quais são os pontos de contato que o cliente tem com a gente e na solução desse desafio que ele, né, dessa dor, né, quais são esses passos que ele vai seguir. E frente a esses passos, a gente tem a jornada emocional. E aí, essa jornada emocional, quando a gente faz, ela é encantadora, né? Porque a gente entende direitinho onde estão as dores daquele passo, olhando para isso. Então, eu sei que aqui não dá para a gente explicar tudo, mas aí, pelo menos com esses termos, vale a pena jogar no Google, ler um texto, ver um vídeo, às vezes jogar no Google Images, que você vai ver um template preenchido, e só isso já vai trazer insights de por onde começar. Então, assim, não sei nada de design, tenta fazer uma jornada. Se tentar fazer uma jornada, garantia de insight. Aí, se não tiver nenhum insight tentando fazer a jornada, vem e fala comigo, me manda um e-mail que a gente conversa e vê o que deu errado. Algo de muito estranho aconteceu, né? Com Se certeza. for em equipe, então, maravilhoso. Muito bacana. Rê, passaria a tarde toda aqui com você, mas muito obrigada. Queria fazer um agradecimento especial, não só para você, mas todo o time da Tropos Lab. Foi muito rico esse processo que a gente teve juntos, essa construção de 3 episódios super especiais aqui para o time de finanças. Então, muito obrigada. E você que está acompanhando a gente, não deixe de seguir os canais, acompanhar, que ainda tem muita coisa boa. A gente vai lançar aí os próximos episódios. Obrigada por acompanhar com a gente os episódios do programa. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.